Tá me ouvindo? Estou ouvindo, agora estou. Olá, seu povo da Salve Maria. Um prazer ter o Salve senhor por Maria. aqui. Muito bem. Você também está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Esses meus fones aqui não estão funcionando E o muito senhor bem. está me vendo? Porque às vezes Perfeito. nas lives o Instagram não Não, permite. bom. Não, estou vendo, estou vendo. Ah, que bom. Perfeitamente. Já aconteceu de o Instagram não querer mostrar a imagem de um para o Eu, outro e fica eu uma já, confusão. eu já fiz uma live uma vez assim. Eu não via a outra pessoa, infelizmente. Mas pronto, estou vendo, estou vendo. Sim, Está tudo em ordem. que bom. Vamos começar com uma oração. Eu não costumo ser anfitrião, então às vezes eu me atrapalho, mas eu quero que o senhor faça a oração por nós. Pode ser? Bom, tá bem. Ah, Bom, vamos fazer uma já que hoje é dia do descobrimento do Brasil, vamos fazer uma Ave Maria, né? Já que era perfeito. a imagem que vinha nas nós de Pedro Álvares Cabral, né? Não sei se você quer que eu reze em latim, português, ou como é que você prefere. Vamos em latim. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito pela sua disponibilidade para essa live, um dia importante, né? O aniversário do descobrimento do Brasil. E eu estou aqui há menos tempo nas redes sociais de uma forma pública, então eu não sei se caberia a mim apresentar o seu Sepúlveda, porque ele é muito mais conhecido do que eu, né? Mas se alguém que me acompanha não sabe quem é, eu devo fazer a devida apresentação. O Sr. Sepúlveda, ele é palestrante, comentarista, analista político e escritor. E nós já temos um contato já faz alguns anos, né? Nós já dividimos alguns estudos e umas conversas muito boas. É verdade, é verdade. O, tive a alegria assim de conhecer assim na nascente o primeiro estudo que o Lucas estava fazendo sobre profecias e me lembro até hoje de um quadro que ele me mostrou assim e foi uma conversa de várias horas, muito interessante. E isso só foi se aprofundando, né, ao longo dos tempos e alargando as suas vistas. Então essa é uma das tantas coisas que nós compartilhamos. E, Sim. e pronto, é uma alegria para mim poder estar aqui nesse dia 22 de abril, né? Eu já faço aqui sim uma pequena, uma coisa assim um pouco provocativa, mas ainda agora eu estava lendo isso, o dia do achamento do Brasil ou do descobrimento do Brasil, porque a palavra descobrimento só vai começar a ser usada pelos portugueses na literatura mais tarde, não só do Brasil, mas de todas as coisas que eles descobriam. Era sempre achamento que se dizia. E o Brasil ainda vai ficar naquele meio termo. Ora dizem achamento, ora dizem descobrimento. E, bom, e também, já para dar assim, uma pequena entrada, eu uma vez ouvi o Príncipe Dom Luís dizer uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: descobrimento pode ter o sentido de descobrir, né? Algo que estava coberto e foi descoberto. Então, pronto, nessas dúvidas que há, se já conheciam, se não conheciam, etc., eu achei muito interessante essa interpretação do, do Dom Luís. Mas eu proponho que nós comecemos, você orienta aí a live, não entremos aí sobre essa questão do se foi descobrimento, se não foi descobrimento, se foi nesse dia, se não foi. É, eu acho que isso perderia um pouco, podíamos até fazer um estudo sobre isso, mas perderia um pouco a alma do que nós queremos mostrar aqui, que era a sua ideia, que é o lado providencial, né,
da história de Portugal e o lado providencial da história do Brasil. Então, se você quiser abrir aí, eu fui só, assim, joguei Claro, umas, como se diz aí, joguei umas goiabas no tacho apenas. claro. Pois então, eu acho que realmente a história do Brasil não faz sentido sem antes nós falarmos sobre a história de Portugal. E a missão do Brasil, ela só faz sentido depois que a gente entende a missão de Portugal na história da humanidade. E aí, Portugal tem uma história, eu acredito que seja muito única. Eu não sei se outros países podem contar que foram fundados com uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, com uma mensagem profética de Jesus. E Sim, isso é o que e nós brasileiros herdamos essa história, porque o Brasil é um prolongamento disso. E aquilo que foi prometido a Portugal e foi prometido também aos herdeiros de Portugal, aos herdeiros do rei de Portugal, também é algo que nos atinge, porque nós somos esses herdeiros. Então, aquilo que as graças prometidas a Portugal também são prometidas ao Brasil. Então, como o senhor Sepúlveda é um português legítimo, né? Eu passo a bola para que ele fale sobre essa história inicial de Portugal e todo o grande, a grande importância histórica de Portugal e das navegações e tudo aquilo que envolve esse cenário católico, né, desde a Idade Média, né, até o descobrimento do Brasil. eu vou aqui, eu trouxe aqui uns pontos, eu vou primeiro começar com a Batalha de Ourique, né, que muitas pessoas já falam no Brasil da Batalha de Ourique e como ela, na realidade, podia ser ali na Batalha de Ourique que está o nascimento do Brasil, o verdadeiro nascimento do Brasil. Só que é interessante saber o seguinte, a Batalha de Ourique, ela se dá num momento em que já havia um movimento da Reconquista, mas os muçulmanos tinham conseguido recuperar e estavam voltando a recuperar territórios naquela primeira ofensiva da Reconquista. Eles tinham trazido guerreiros muito aguerridos do Norte da África e eles estavam avançando essas tropas e enfrentando os católicos e fazendo-os recuar. Então, a Batalha do Ourique, ela é muito importante por causa disso. Não é assim uma batalha, é uma batalha da Reconquista, já estavam reconquistando. Não, não. Ela se dá nessa ofensiva muçulmana, portanto, uma ofensiva que estava realmente destruindo conquistas da chamada Reconquista, e por isso ela é tão importante, porque Dom Afonso Henriques ele vai quebrar o ímpeto daqueles guerreiros muçulmanos e vai a batalha ela tem portanto um caráter decisivo nessa nesse movimento que é chamado de Reconquista cristã. Bom, eu digo isso pelo seguinte, porque inclusive o seguinte, eu não podia agora, porque o tempo é limitado, dar aqui todas as circunstâncias, mas ainda não havia reino de Portugal, havia um condado, havia vários condados, um condado chamado Condado Portucalense, que era do pai de Dom Afonso Henriques e que era um grande nobre da Casa de Borgonha, francesa, porque a França tinha um grande papel na reconquista cristã de toda a Europa, porque não apenas militarmente falando, mas espiritualmente falando. Havia o grande desenvolvimento da vida monástica, havia o grande desenvolvimento da espiritualidade católica, e a França era um ponto nevrálgico e eles foram ajudando os territórios que eram ainda ameaçados pelos muçulmanos e assim se fundou o Condado Portucalense. É claro que, pronto, seria uma explicação mais longa, mas não vou dar agora aqui. Há um outro condado também, são dois irmãos da Casa de Borgonha que vão assim se assentar na península e fazer
o condado portucalense. Portanto, Dom Afonso Henriques, quando entra na batalha, ele é o herdeiro do condado portucalense. E quando, no texto, Nosso Senhor diz para ele aceitar ser o rei, ali havia um passo muito importante. Ou seja, ali era propriamente a fundação do reino. Era a primeira manifestação da liderança de Dom Afonso Henriques, porque ele vai ser sempre um grande líder e vai enfrentar muitos desafios e fazer muitas coisas, mas ele vai, ali, naquela batalha, ele vai aceitar o título de rei. Bom, eu até tenho aqui, se você me permite, Por favor. eu tenho aqui o texto que Dom Afonso Henriques escreve. Há muitas contestações a esse texto. As pessoas não pensam que naquele tempo não havia xerox, não havia fotocópia, não havia celular para fotografar, não havia nada disso. Então, havia muitas cópias que eram feitas. Havia copistas. Pegavam um documento, por exemplo, esse juramento de Dom Afonso Henriques, em que ele conta o que aconteceu, e aquilo era mandado para vários lugares da cristandade. Então, podia-se encontrar realmente, muitos séculos depois, em alguma biblioteca, um documento desses. Bom, e ele diz o seguinte: armado com a espada e rodela, saí fora dos reais e subitamente vi à parte direita, contra o nascente, um raio resplandecente e indo-se pouco a pouco clarificando, cada hora se fazia maior. E pondo de propósito os olhos para aquela parte, vi de repente no próprio raio o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol, e Jesus Cristo crucificado nela. Eu outro dia fiz um programa com o Padre Wander e até li esse relato feito nos Lusíadas. Esse relato está nos Lusíadas. Ou seja, ele canta em verso essa coisa. Vendo depois esta visão, pondo à parte o escudo e a espada, lancei-me de bruços e, desfeito em lágrimas, comecei a rogar pela consolação dos meus vassalos. Aqui é muito interessante, que é o espírito medieval de ligação do senhor com os vassalos, que é exatamente o contrário do que a Revolução prega, que a relação entre os homens é de ódio, de inveja, etc. Veja que a primeira coisa que ele vai se lembrar são os vassalos. E disse sem nenhum temor: a que fim me apareceis, Senhor? Isso aqui também é muito bonito. Ele tinha uma tal fé que ele pergunta: mas a que fim me apareceis? Quereis porventura acrescentar fé em quem já tem tanta? Melhor é por certo que vos vejam os inimigos e creiam em vós, que eu, que desde a fonte do batismo vos conheci por Deus verdadeiro, Filho da Virgem do Pai Eterno, assim vos conheço agora. Então, isso é uma afirmação. Bom, Sim, muito bonito. É uma afirmação de muito do espírito medieval, né? Eles tinham uma tal certeza da fé, tinham uma tal certeza do sobrenatural, tinham uma tal certeza da verdade de nosso Jesus Cristo, ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida, que isso não passava na cabeça deles questionar isso aí, porque a fé deles era profunda. O Senhor, com tom de voz suave, que minhas orelhas indignas ouviram, me disse: não te apareci deste modo para fortalecer teu coração neste conflito e fundar os princípios do teu reino sobre pedra firme. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da minha cruz. Acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja, e te pedirá que entres na batalha com o título de rei. Não ponhas dúvida, mas tudo quanto te pedirem lhe concede facilmente. Eu sou o fundador e o destruidor dos reinos e impérios. Isso aqui é uma coisa extraordinária, porque nós muitas vezes esquecemos disso. Nosso Senhor é o fundador e o destruidor dos reinos e dos impérios. Então, aqueles que se levantam contra nosso Jesus Cristo e acham que vão fazer alguma coisa contra ele,
Pode ser que façam durante um tempo, mas depois serão destruídos até a última essência. Porquê? Porque Nosso Senhor é o fundador e o destruidor dos impérios, dos reinos. E quero em ti e teus descendentes formar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. Nós vamos ver que na carta de Pero Vaz de Caminha, a grande preocupação, ainda agora estava lendo aqui um estudo sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, por uma pessoa que não é nenhuma católica, ela diz o seguinte, é claríssima ali na carta de Pero Vaz de Caminha que a preocupação principal é a questão da fé. E isso era um espírito bastante antirrenascentista ainda. Bom, É verdade. E veja bem, e eu sempre chamo a atenção do seguinte, Nosso Senhor profetizou isto. Só que ele realizou essa profecia na primeira missa em terra. Porque na hora da consagração, quem é que estava ali? Nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Então ele diz assim, seja o meu nome publicado entre as nações mais estranhas. Ele publicou. Ele esteve. Nós não pensamos nisso. Foi Nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, alma, sangue e divindade esteve ali na Santa Missa, em terra, no dia 26 de abril. Quer dizer, ele mesmo cumpriu a profecia. Ele veio mostrar que ele estava desde lá de trás, aquilo era verdade. E eram séculos depois, né? E Verdade. depois diz o seguinte, comporás o escudo das tuas armas do preço com que eu remi o género humano e daquele por quem fui comprado dos judeus, e ser-me-á o reino santificado, puro na fé e amado por minha piedade. E aí o Dom Afonso Henriques conta, mas aqui são as palavras do Nosso Senhor que mostram como Nosso Senhor tinha um desígnio para Portugal e tinha um desígnio para o Brasil. Porque não era habitual que os descobrimentos, que os descobridores celebrassem uma missa em terra. Não, isso não era habitual, assim, dessa maneira. E ali foi. Sim. Ora, isso já dá toda uma conotação ao Brasil, que é o seguinte, é como alguém que crava um estandarte, só que esse estandarte é o estandarte do nosso Jesus Cristo. E aquelas naus que estavam chegando ali eram da ordem de Cristo. As pessoas acham que aquelas velas são assim enfeitadas com aquela cruz muito bonita. Não, elas são da ordem de Cristo. É a ordem de Cristo que vai tomar conta no início do Brasil e vai tomar posse dessas terras que Nosso Senhor profetizou. É claro que não foram só essas, mas ele profetizou. Agora, Lucas, eu acho interessante, é claro que nós temos que ser mais ou menos rápidos na história, mas eu acho interessante o seguinte, as pessoas acham o seguinte, bom, se Nosso Senhor apareceu, se ele prometeu tudo isso, então tudo vai correr às mil maravilhas. E daí para frente é só vitórias, vai passando décadas, séculos, etc. Depois vem o descobrimento do Brasil. Ora, não foi nada disso que aconteceu. Portugal, a um certo momento, quase desapareceu da história. Quando no final da primeira dinastia, que era a dinastia de Dom Afonso Henriques, a dinastia riquina. Quando Dom Afonso Henriques, a dinastia que ele inaugura, ela está chegando ao fim, há uma crise tremenda, política, histórica, etc., que quase Portugal perde a sua independência e desaparece na história. E aí nós vamos ter um homem, que é um homem que se fala pouco na história do Brasil, mas que porque ele, teoricamente, não é da história do Brasil, mas que é o bem-aventurado Nuno Álvares Pereira. Ele é o homem que vai salvar Portugal. Ele é o homem
que vai ter uma visão profética de Portugal e não vai deixar Portugal se sobrar. E não vai ser assim uma coisa triunfal. Pelo contrário, todo o establishment estava contra ele, praticamente. Ele era da alta nobreza, ele era de alta estirpe, mas a maior parte das pessoas não alinhava com ele. E ele teve que fazer um esforço tremendo para reerguer Portugal e assegurar a independência de Portugal. Teve várias batalhas extraordinárias, e uma das mais famosas é a Batalha de Alves Barrota, né? Em que ele derrota o rei castelhano e ele promete ali, o rei também tinha prometido, ele promete ali construir um mosteiro que é Santa Maria das Vitórias, e que é o famoso Mosteiro da Batalha, que tanta gente vai a Portugal e visita, que é uma obra-prima do gótico, assim, uma coisa maravilhosa. E esse mosteiro vai ser fundado e vai ser a promessa que foi feita ali naquela ocasião. Mas o que é que ali vai haver? Quem é que vai subir ao trono? Vai ser o mestre Davi, que ele apontou como que devia ser o sucessor do trono, o bem-aventurado Nuno Álvares, por uma visão que eu poderia dizer profética de Portugal, porque poderia haver discussões se era ele que teria mais direito ou não, mas o que é fato é o seguinte, ele diz o seguinte, é o mestre Davi, é Dom João I. Dom João I vai se casar com uma princesa inglesa, né? A Dona Filipa de Lancaster, e vai ter uma geração de filhos que é conhecida depois como a ínclita geração. Como diz o Camões, ínclita geração altos infantes. E um deles, o infante Dom Henrique, vai ser o iniciador dos descobrimentos. Como grão-mestre da Ordem de Cristo, ele vai ser com ele que vai ser feita a primeira conquista no norte da África, e ali começam os descobrimentos. Veja, então, Portugal quase desapareceu na história, um homem providencial salvou Portugal e levou Portugal para a missão que ela tinha que cumprir, que era a missão providencial que estava guardada para Portugal e estava guardada também para o Brasil. Eu não sei se isso... Eu depois tenho aqui outras coisas para comentar, mas não sei se isso está bem, se Não, era isso que você esperava. não, exatamente, eu agradeço pela aula, exatamente. E tocou no ponto ali que para mim realmente é fundamental, né? As palavras ditas por Nosso Senhor. E que eu até vou repetir aqui um trecho que ele diz: Eu sou fundador e destruidor dos reinos e impérios, e quero em ti e teus descendentes fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. E mais para diante no texto ele ainda diria, ele ainda disse o seguinte: Nosso Senhor disse, falando da gente portuguesa, não se apartará deles nem de ti nunca minha misericórdia, porque por sua vida tenho aparelhado grandes searas e a eles escolhido por meus segadores em terras muito remotas. Então fala realmente de nações muito distantes, nações muito estranhas, muito desconhecidas, e para onde será levada essa fé. E, bom, se isso é dado ao rei de Portugal e aos portugueses e seus descendentes, e o Brasil é descendente de Portugal, então essa missão ainda é nossa também, nossa, digo, dos Claro. brasileiros, né? Nós brasileiros também temos essa missão de levar a fé para nações muito distantes. Uh, então, ter essa compreensão da história do Brasil como tendo sido fundada não em 1500, mas sendo uma sequência da história de Portugal, nos traz essa riqueza muito grande da nossa própria função na história do mundo, na história da igreja, na história da cristandade, né? Nos faz ver de uma forma muito maior do que o que costumamente se ensina nas escolas, né? Porque sempre contam a história do Brasil de uma forma trágica, como portugueses malvados que estavam fazendo coisas horríveis.
E a gente não tem aquele orgulho da nossa origem. Mas, nossa, Portugal, em primeiro lugar, nos deu a nossa fé. Mais do que isso, não tem nada, né? A nossa fé já é tudo e isso já nos leva a uma dívida de gratidão e honra a Portugal. E quando a gente começa a ver isso, a gente passa a ter um carinho ainda maior. E fica, sabendo a história de Portugal, nós ficamos ainda mais patriotas do nosso Brasil, porque a gente não está negando a nossa história, não está negando aquilo que vem antes, né? O Brasil não surgiu do nada, ou não surgiu como uma coisa ruim na história, mas como uma coisa boa, uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que foi cumprida. E realmente, partindo dessa sua perspectiva, que eu nem sei se eu tinha meditado direito, realmente Jesus estava na fundação do Brasil porque ele estava Sim, na Santa Missa que fundou o país. exato, E exato. que eu não sei se outro país teve uma missa na sua fundação, que pode contar que duas nações realmente estranhas uma à outra, os portugueses e os nativos indígenas daqui, ao se encontrarem, em vez de brigarem, em vez de se estranharem, eles começaram a fazer festas e alegrias, e um queria saber mais sobre o outro, e daí, de repente, os portugueses foram ali, mostraram uma cruz, começaram a beijar a cruz, os índios foram ali, beijaram também, os portugueses começaram a celebrar uma missa, os índios olhavam e apontavam para cima para explicar um para os outros, isso aí tem a ver com Deus. Então, tudo isso aí é muito bonito. Dois povos que, ao se encontrarem, entram em harmonia e têm muito interesse pelo outro. Realmente é uma fundação muito bonita, essa que nós comemoramos no dia de hoje. E depois outra coisa, o seguinte, veja bem, tudo tem um simbolismo, porque eles vão chegar no período da Páscoa, depois da Páscoa, né? Então, veja bem, aqui, ao monte alto que se avistava, né? O capitão pôs o nome de Monte Pascoal. E a terra, Terra de Veracruz. Isso é o nome que foi dado ao Brasil, Terra de Veracruz. E ao Monte Pascoal. Mas há uma série de coisas muito interessantes. É que o Cruzeiro do Sul era conhecido, claro, mas foi na viagem de Pedro Cabral que finalmente os, os cosmógrafos conseguiram definir que o Cruzeiro do Sul apontava ao sul. E eles vão descer em terra depois para confirmar essa descoberta. E isso é tomado como um símbolo também. Então, veja, é uma cruz que é levantada, é uma missa que é celebrada, é o sinal da cruz no firmamento, o Cruzeiro do Sul, e é essa época da Páscoa, o Monte Pascoal e a terra de Veracruz. Isso assim, não sei, eu, por exemplo, eu conheço isso quase de cor, né? Mas só de ler você fica arrepiado, porque foi um momento da história, um momento importantíssimo da história. Teve uma repercussão transcendente na história. Bom, eu queria aqui, talvez, mostrar o dilema no qual nasce o Brasil. Porque acontece o seguinte, quando eu falei dessa crise que Portugal atravessou e que quase levou ao desaparecimento de Portugal, e depois veio o grande santo condestável no Álvares Pereira, veio reerguer Portugal, veio dar um rumo para Portugal. Ele teve que se enfrentar com um personagem que é muito, digamos assim, usando uma expressão que, enfim, um pouco simplória, badalado pelos historiadores, que é o João das Regras, que era o que já era um renascentista, um legista, já era um homem que tinha uma visão renascentista do reino. E entre eles dois vai haver, apesar de eles terem colaborado em várias coisas na questão do reerguimento do reino, o João das Regras vai querer acabar com muitas tradições medievais de poder, de tudo mais, e o Santo Condestável vai se levantar contra isso.
e a uma certa altura vai ameaçar sair do reino. Vai dizer ao rei que ele vai sair do reino. Bom, essa divisão é a divisão que vai marcar os descobrimentos e vai também marcar a vinda dos portugueses para o Brasil. Eu selecionei aqui um trechinho dos Lusíadas que fala disso. O Luís de Camões, ele tem uma visão da história de Portugal excepcional. E ele tem uma visão transcendente da história de Portugal. E ele vai mostrar o seguinte, que havia uma divisão na Europa. Havia já uma entrega ao Renascimento. Havia já uma entrega ao protestantismo e a outras coisas assim. Bom, e ele vai mostrar como Portugal ainda é um chamado antigo de ser fiel à fé e à Igreja, que é exatamente o que nós vamos ver na Carta de Pedro Vaz de Caminha. A Carta de Pedro Vaz de Caminha vai mostrar o seguinte, que o principal de tudo, aliás é interessante, porque a descrição da Carta de Pedro Vaz de Caminha é muito completa. Ele fala, hoje eu vi um artigo do professor Evaristo Miranda, ele fala das questões agrícolas, ele faz uma análise das questões práticas, se havia gado, se não havia gado, o que é que se plantava, o que é que não se plantava. Depois os índios, quando vão ao navio, eles dão de tudo, figos secos, mostram galinhas, não sei o que, e dão coisas para eles comerem, eles não comiam nada, peixe cozido, tal, eles não comiam nada, provavam aquilo e jogavam fora. Mas então havia uma tentativa de aproximação, e como você disse muito bem, depois isso vai se desenvolver, e em várias partes do Brasil os índios vão pedir uma coisa extraordinária. Os caciques vão pedir que os portugueses se casem com as índias. Em São Paulo, em Pernambuco, etc. O que era um desejo, digamos assim, não inteiramente explícito da parte deles, mas intuitivo, de unir esses povos sob a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então eu vou ler aqui assim o canto sétimo, um trechinho do canto sétimo, em que o Camões vai mostrar esse contraste da Europa dividida entre o Renascimento, o protestantismo e os que ainda se mantinham no espírito medieval. Ele vai dizer o seguinte: vós, portugueses, poucos quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais, vós que à custa de vossas várias mortes, a lei da vida eterna dilatais. Veja essa ideia. Hoje em dia, nós não temos essa ideia. Essa gente combatia, morria combatendo, morria conquistando, e à custa das vossas várias mortes, a lei da vida eterna dilatais. Isso é uma coisa extraordinária, isso é uma visão completamente longe do imediatismo moderno. Assim do céu deitadas são as sortes que vós, por muito pouco que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto ao Cristo exaltas a humildade. Portanto, o que ele está dizendo aqui, no fundo, é a continuação daquela promessa de Nosso Senhor. E ele vai dizer o seguinte: vede os alemães soberbo gado, que por tão largos pastos se apacenta, do sucessor de Pedro rebelado, novo pastor e nova seita inventa. Vede-lo em feias guerras ocupado, que ainda com o cego error não se contenta, não contra o superbíssimo otomano, mas por sair do jugo soberano. Então ele vai dizer o seguinte: os europeus tinham esquecido a luta contra os muçulmanos, tinham esquecido a luta contra o poder infiel e tinham se voltado uns contra os outros e se destruído uns contra os outros. Vede-lo do inglês, que se nomeia rei da velha e santíssima cidade, que o torpe ismaelita senhoreia, quem viu honra tão longe da verdade, entre as boreais neves se recreia, nova maneira faz de cristandade. Pelos de Cristo tem a espada nua, não por tomar a terra que era sua. Ou seja, ele está pronto para guerrear contra os cristãos, mas não para conquistar a terra que era dele. Bom, depois pulo aqui, eu vou ler só aqui uns versos sobre a França. Pois de ti, galo indigno, que direi, que o nome cristianíssimo quiseste, não para defendê-lo nem guardá-lo, mas para ser contra ele derribá-lo. Bom, depois
ele vai falar da Itália. Vai dizer o seguinte, que gastam as vidas no ócio, nascem tiranias no meio deles, etc. Contigo, Itália, falo, já submersa em vícios mil e de ti mesmo adversa. Então ele vai falando aqui assim, e depois ele termina por dizer o seguinte: mas entanto que cegos e sedentos, andais do vosso sangue, ó gente insana, não faltaram cristãos atrevimentos nesta pequena casa lusitana. De África tem marítimos assentos. É na Ásia mais que todas soberana. Na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundos houvera, lá chegara. Ou seja, isso aqui é bem a proclamação do que Nosso Senhor tinha dito na profecia. Se mais mundos houvera, lá chegara. Então, Portugal tinha ido para a Índia, tinha ido para o Japão, quase entrou na China, fez todas as coisas da África, da África do Índico, depois a África do Atlântico, e o Brasil, que era... Houve um historiador português que disse que no Brasil, Portugal se superou a si mesmo. Né? Ele foi mais do que si mesmo. Bom, então, toda essa descrição que faz aqui o Camões mostra bem qual era a divisão dos espíritos quando os portugueses chegaram aqui. E a carta de Pero Vaz de Caminha reflete muito isso, porque ele vai defender diversas vezes para o rei que o mais importante de tudo é a expansão da fé. E é digamos assim, é poder ensinar. Ele diz o seguinte: essa gente é tão simples que se nós conseguíssemos nos comunicar com eles, em pouco tempo eles ficariam cristãos. Ou seja, eles tinham esse ardor, eles tinham esse pensamento, era central na vida deles. O pensamento da conversão era central na vida deles. Né? Então, eu acho que isso aqui, depois, quando é a missa, quando se dá... Porque vai haver duas missas, essa do dia 26 e depois uns dias depois uma outra missa. Mas, enfim, quando se dá tudo isso, mostra-se, eu acho ali... que quando os índios começam a ver a missa e começam a se levantar, a ajoelhar, etc., eles tinham uma intuição qualquer do que estava acontecendo. E Sim. era uma presença divina que eles percebiam. Sim. É algo que ainda para mim está sendo um estudo inicial. Na verdade, eu já comecei a falar sobre isso em público no Centro São Miguel. Eu falei sobre uma parte que para mim me chama muito a atenção das navegações, que é a inspiração das navegações. E que isso dentro da academia pode ser muito contestável, mas o que eu vou dizer agora para mim parece muito plausível também. Eu não sei quantas pessoas que estão ouvindo conhecem a história da Ilha Brasil. Vou mostrar aqui um livro que fala, acho que está invertido, né? O nome do livro é Sim. Uma Ilha Chamada Brasil, o Paraíso Irlandês no Passado Brasileiro, de Geraldo Cantarino. E um outro livro aqui que eu vou mostrar, e eu já vou explicar o que significa esses livros, é A Navegação de São Brandão nas Fontes Portuguesas Medievais. Eu lembro que na escola eu sempre me questionava assim, por que o nosso país se chama Brasil? E vinha aquela resposta padrão. Porque quando os portugueses chegaram aqui nesse país, encontraram muito pau-brasil. Mas eu ficava pensando, mas por que o pau-brasil se chama pau-brasil? Né? Exato. Parece uma resposta meio circular. E depois eu fui ver, na verdade a palavra Brasil significa aquilo que arde em brasa, né? Como brasa. Então, Brasil, um pau-brasil é um pau de cor de brasa, um pau vermelho. Então, o nome é apenas genérico. Já existiam paus vermelhos em outros lugares, chegaram no Brasil, encontraram um desses, chamaram de pau-brasil também, e depois a terra de Santa Cruz, ou terra da Vera Cruz, passou a se chamar de Brasil, segundo a tese oficial, por conta do pau-brasil. Mas existem versões alternativas para o nome do país, e pouco se fala sobre isso.
porque nós podemos encontrar muitos mapas na internet, só procurar a gente encontra mapas antigos, medievais, do século XIV, enfim, em que já existia no mapa, na cartografia do mundo, perto da Irlanda, uma ilhazinha escrito Brasil. Mas por quê? Se não é nem o idioma português, não tem nada a ver com Brasa ali. Então, existe a história de São Brandão, que ele é do ano de. Deixa eu ver se eu não tenho aqui anotado, não. Mas se eu bem me lembro, ele é do século quarto, aqui, do século quinto. Ele viveu entre 484 e 577, séculos quinto e sexto. E ele era navegador. E pouco antes da morte dele, ele encontrou com outro santo, São Barinto, e São Barinto falou que ele havia navegado e encontrado uma terra afortunada, uma ilha paradisíaca, e São Brandão ficou muito espantado com isso e ficou muito chamado a repetir essa viagem, chamou o grupo dele e foram fazer essa viagem. E encontraram um lugar paradisíaco. A história é muito bonita e é longa, eu não vou entrar aqui no detalhe. Mas depois, quando eles voltaram e falaram sobre esse lugar que eles haviam encontrado, essa ilha, chamada de Ilha Afortunada, ou Ilha Valiosa, pelo irlandês antigo, começou a ser escrito, chamado de Ilha, ou Rai, ou Ri, Bresail. E esse Bresail foi sendo escrito de outras formas, e como acabou sendo escrito Brasil. Então, muitas pessoas que eles não sabiam onde é que era essa ilha, e que São Brandão tinha visitado, começaram a escrever no mapa vários pontos, desenhar vários pontos, às vezes mais para baixo, às vezes mais para cima, chamada de Ilha Brasil. Então, os portugueses, quando faziam essas navegações, pelo menos é o que podemos compreender a partir de alguns estudos, eles tinham essa inspiração, porque eles conheciam as lendas, a lenda de São Brandão, eles, já tinha traduções para o português, então eles deviam estar muito inspirados a encontrar novas terras, para encontrar essa ilha abençoada chamada Brasil. Então, depois que encontraram o nosso país, a nossa terra, e também tinha o pau-brasil aqui, parece que duas histórias se convergiram em um só ponto. Então, bom, tem o pau-brasil, nós sabemos sobre a história de um lugar afortunado chamado Brasil, então é um bom nome. Então, claro, Santa Cruz seria um nome muito melhor, mas Brasil não é um nome tão ruim quando a gente para pensar que é uma terra abençoada, afortunada, ou pelo menos tem essa origem também, né? Não apenas pela brasa, mas, obviamente, a brasa também tem um sentido simbólico se nós começarmos a pensar, porque quem ama muito a Deus tem o seu coração em brasa, né? Ou a caridade é chamada de brasa. Então, se nós formos caridosos, nós podemos dar esse significado para o nosso país, como a terra afortunada, onde nossa alma arde em brasa, e, claro, e que é a mesma terra da Santa Cruz, onde a Santa Cruz foi fincada em sua fundação, né? E a palavra, então, Brasil, se nós formos ver essa origem irlandesa da palavra, ela tem um sentido de valioso ou afortunado. E afortunado, bom, agora existe um debate etimológico nessa questão. Há quem diga que esse Brasil do Brasil tenha se tornado no inglês a palavra bless, de bênção. Então, afortunado significaria também abençoado, blessed. Então, Brasil, segundo esse ramo de estudo, significaria uma terra abençoada. E isso é muito interessante, pouco se fala sobre Claro. isso, né? Olha, ô Lucas, eu acho muito interessante você ter levantado esse ponto pelo seguinte. Você disse muito bem, é uma espécie de convergências de histórias providenciais. Que talvez umas, por exemplo, talvez, não sei se aqueles que estavam vindo aqui conheciam isso nessa profundidade ou não conheciam, é uma coisa a estudar, mas existe um ponto aqui que nós estamos, não é que estamos esquecendo, mas é que não dá para dar tudo. É que os índios também tinham promessas de que viriam homens e promessas que remetem a São Tomé. Então, veja que os índios, eles também eram alimentados por uma esperança. E, e eu acho que isso ainda enriquece mais. Ou seja, o encontro, no fundo, o encontro
dos portugueses, dos indígenas, etc., eram várias esperanças que convergiam para uma missão. E talvez por isso, essa intuição que os índios tinham quando viram a missa e quando se ajoelhavam, quando se levantavam, enfim, eles ficavam fascinados com isso. Pronto, nós não sabemos, não podemos perguntar-lhes o que é que eles sentiam ou percebiam, mas pelos gestos externos, pela situação, etc. E veja que era um homem mais velho que dirigia os outros para seguirem os passos dos portugueses ali, as atitudes dos portugueses. Isso está na carta do Pero Vaz de Caminha. Agora, eu queria, não sei se você acha interessante, mas eu queria dar o finalzinho da carta do Pero Vaz de Caminha, porque o final é uma espécie de resumo. É preciso lembrar o seguinte: foram vários dias que eles estiveram ali, eles mandaram 2 degredados se conviverem com os índios, tentarem perceber alguma coisa da língua deles, etc. E, a uma certa altura, o Pero Vaz de Caminha diz o seguinte: nessa terra, né, até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Então, aqueles que, porque iam atrás do ouro, iam atrás da prata, iam atrás... Bom, ele já está dizendo. Nela não pudemos saber que haja nem ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou de ferro. Nem o vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Assim frios e temperados como os do entre Douro e Ninho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. As águas são muitas e infindas. E em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Ou seja, é só plantar que se dará. Porém, o melhor... Agora vem o seguinte, então ele está falando das terras, do ouro, Porém, o melhor fruto que delas pode tirar, me parece, que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Portanto, é quase um repto ao rei. A principal coisa é essa. E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, isso bastaria. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. E termina assim: dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra eu vi. Então, vejam que o centro do pensamento de uma pessoa dessas é muito diferente de nós hoje em dia, né? Nós não temos essa centralidade da fé, não temos essa convicção de que o maior bem... Não, a pessoa já pensa assim: vamos dar desenvolvimento para essas pessoas, progresso material, que é a coisa mais importante. Não, eles tinham hierarquia dos valores. Primeira coisa, a salvação das almas. E esse era o modo dessa gente pensar. Né? Perfeito. Perfeito. Sobre o São Tomé, eu dei uma palestra no Centro São Miguel chamada, está publicada no YouTube com o título A História das Intervenções Divinas no Brasil, em que eu falei sobre tanto a partir do descobrimento, quanto sobre essa parte da passagem de São Tomé pelo Brasil, que realmente muito interessante. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram, então, ali os índios, e os índios falaram, alguns já chegaram e ficaram muito felizes com a chegada dos portugueses, porque estava se cumprindo uma profecia que eles, há muitas gerações, carregavam, e que tinha sido passada para eles pelo Pai Sumé. E esse Pai Sumé, ele tinha ensinado para eles ali várias realidades sobre o céu, só que as pessoas daquela época não o receberam bem, e ele disse assim: no futuro outras pessoas como eu virão, e essas pessoas repetirão aquilo que eu estou ensinando. E ele deixou algumas coisas, acho que ele deixou um tipo de pão, não foi? Ele deixou algumas coisas assim, e em alguns lugares também ficou uma cruz.
para os índios. Então, muitos índios ao redor de toda a América Latina chegaram a ter contato com esse pai Sumé, que contou a mesma história e que ele também era de pele mais clara, né? E eles sabiam que quando viessem pessoas de pele mais clara, iriam trazer aquela mensagem do pai Sumé. E então, quando chegaram os portugueses, trazendo a cruz, aqueles índios estavam muito alegres porque finalmente eles iriam conhecer as verdades sobre o céu. Então, a conversão de muitos povos indígenas foi fácil por conta dessa passagem de São Tomé aqui no nosso país. O Rafael Tonon, ele conta uma coisa que eu acho muito interessante, que quando os jesuítas iam catequizar os índios e eles falavam de São Tomé, ele via que eles muitas vezes digamos assim, se agitavam todos quando eles falavam de São Tomé e eles percebiam, mas por que é isso aqui? Eles ficavam alegres, eles se comunicavam uns com os outros e os jesuítas percebiam isso, mas o que? Aí eles, claro que isso chamou a atenção e eles certamente pesquisaram, investigaram isso aí, o que era. Bom, agora já entrando na história do Brasil mesmo, né? Uma coisa que me chama muito a atenção também é a quantidade de intervenções divinas na história do Brasil, de quantas vezes Deus já mandou socorro para a nossa nação. E assim como o Brasil e Portugal, né, foram fundados com uma intervenção divina na história, o Brasil continuou tendo esse tipo de intervenção do lado de cá do globo. Nós vemos, por exemplo, na Batalha do Rio de Janeiro, em 1567, contra os franceses, que eram um grupo de protestantes franceses que tinham invadido a Baía de Guanabara. Ali apareceu São Sebastião ao lado português, uma aparição de São Sebastião ali. E interferiu na batalha. Os portugueses venceram, os luso-brasileiros venceram a batalha. Inclusive, Padre Anchieta estava ali junto naquela batalha. Também teve a Batalha de Guaxinduba, em 1614, que também foi contra os franceses, em que apareceu Nossa Senhora das Vitórias. E ela curou os luso-brasileiros que estavam feridos e transformou a areia em pólvora. E daí os franceses fugiram diante dessa aparição. Nós também temos o caso de, do santuário, de uma invasão de holandeses ao Santuário de Nossa Senhora da Penha. E eles tiveram ali uma visão mística em que o santuário se transformou em uma fortaleza e dali saíram muitos soldados. Então os holandeses saíram correndo. Era o dia dos santos soldados mártires da Legião Tebana. Então foram vários casos de realmente de batalhas em que os brasileiros e portugueses venceram com intervenções divinas. Teve também na Batalha do Monte das Tabocas, em que os holandeses fugiram ao ver uma mulher formosa, a Virgem Maria, que estava com o menino nos braços, o menino Jesus. E também ao lado dela estava um ancião. E depois, quando foram entender melhor o caso, era Santo Antão, que tinha ali uma capela por perto. E então, aquele lugar ficou conhecido como Vitória de Santo Antão, porque foi uma aparição da Virgem Maria com o menino Jesus e Santo Antão que deu a vitória do lado brasileiro contra a invasão holandesa. Nós também tivemos vitórias muito impressionantes, como no caso da Batalha dos Montes Guararapes, em que foi com a oração que a batalha virou de lado, né? E também teve na invasão espanhola no Forte de Coimbra, em Mato Grosso do Sul, em que, por algum motivo não muito bem explicado, mas provavelmente foi uma aparição também, os espanhóis derrotaram os brasileiros, mas bateram em retirada quando viram uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. E não se sabe exatamente o motivo, mas provavelmente eles viram ali a Virgem Maria também. Teve também um caso assim na invasão paraguaia, em que os paraguaios eles ficaram paralisados durante a batalha. E aí isso se atribui a uma intervenção de Nossa Senhora do Carmo, porque o comandante brasileiro estava invocando a ela no momento que os paraguaios ficaram paralisados. Então, são muitos os casos de intervenção divina, tanto na história de Portugal quanto na história do Brasil, e também de aparições de Nossa Senhora, né? Em Portugal vem a principal aparição de Nossa Senhora da história, que é a de Nossa Senhora de Fátima, que traz a mensagem mais importante também, né? A necessidade de rezar o rosário, porque os erros da Rússia se espalhariam, e a necessidade da consagração da Rússia, da consagração dos primeiros sábados, né?
Então, nós temos que ouvir os pedidos de Nossa Senhora, nós temos que rezar o rosário. Até eu tinha, até aqui no meu bolso. Sempre gosto de segurar na hora que eu falo do rosário, né? Temos que ter sempre o rosário por perto. E eu também eu queria falar um pouco sobre as aparições mais recentes, mas se o seu povo tiver algo a adicionar agora, eu Não, passo a vez. pode dizer, depois eu estou aqui só pegando uma coisinha, mas leio no final isso aqui. Eu acho muito interessante você ter dado todas essas intervenções, porque são intervenções muito, e tem muito a ver com a defesa da fé. Não sei se você sempre tem a ver com a defesa da fé. E isso é muito Exatamente. interessante. E que era a promessa dada por nosso Senhor Jesus Cristo a Dom Afonso Henriques, porque ele disse Sim, que ele vai encerrar todas as batalhas contra os seus inimigos, os inimigos de Jesus, né? Tu vencerás sim, todas as batalhas contra os meus inimigos. Então, quando Portugal e Brasil entram em alguma batalha com esse espírito de fé, Deus vem, intervém e vem a vitória. Essas batalhas todas que eu falei, elas sempre o Brasil e Portugal estavam na desvantagem numérica, em todas elas, e o Brasil venceu, Portugal venceu, sempre na desvantagem, era sempre algo em torno de, se um lado tinha 30 mil, outro lado tinha 5 mil, se um lado tinha 2.000, o outro lado tinha 200. E sempre teve essa vitória. Cada um desses casos era um caso de desvantagem numérica. isso, Agora, bom, veja que isso está na promessa, está na promessa de Nosso Senhor. E, por exemplo, aqui o Camões, quando ele fala do povo português, ele vai dizer o seguinte: vós sereis sempre poucos. Não tereis medo, mas sereis sempre poucos. É muito interessante isso aí. sim. Até pensando no início mesmo, né, uma coisa que me espanta é quando foram feitas as navegações que resultaram no descobrimento do Brasil, Portugal tinha 2 milhões de habitantes. Se nós formos ver, isso é a região metropolitana de Porto Alegre. Não sei se a Sim, gente não tem um sim, número muito diferente disso, mas olha, agora que nós somos 100 vezes mais aqui no Brasil, né, uma nação de 200 milhões de habitantes, nós não vemos essa mesma bravura, essa mesma coragem que existia naquela época, e muito menos essa mesma fé de levar a nações estranhas, não importa o que vai acontecer, se nós chegarmos lá e encontrarmos selvagens canibais, nós vamos levar a fé igual, nós vamos conversar com eles, nós vamos catequizar eles, né? É um espírito de caridade, de bravura, coragem, que para mim é o ápice da história. Não sei se em outro momento claro, da história houve uma bravura e uma coragem como essa, né? claro. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Então, agora voltando à parte das aparições que eu queria entrar, nós temos aqui no Brasil o caso de Nossa Senhora Aparecida, né? Que dá para contestar porque não é exatamente uma aparição da Virgem Maria, mas uma aparição da imagem da Virgem Maria, mas que é toda circulada de muitos milagres ali, desde a forma como foi descoberta até tudo que veio acontecer logo depois na sequência, na capela onde estava. Isso acabou chamando a atenção da corte portuguesa, que acabou virando a corte brasileira, né? Dom Pedro foi lá rezar diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida para pedir a solução para aquele problema que estava acontecendo com a corte, daí veio a independência do Brasil pouco depois, e nós também tivemos um vínculo do Império Brasileiro com a imagem de Nossa Senhora Aparecida através da Princesa Isabel, que a Princesa Exato. Isabel ela foi em 8 de dezembro de 1868 até a imagem de Nossa Senhora Aparecida e pediu um herdeiro e doou ali um manto com 21 brilhantes. Até eu tenho aqui do meu lado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Originalmente ela era só essa parte de dentro. E a Princesa Isabel que deu um manto assim. O manto atual já não é exatamente o mesmo que a Princesa Isabel deu, mas é muito semelhante. E a Princesa Isabel deu este manto com 21 brilhantes, um para cada estado brasileiro. E, e depois, não, antes, quando o Brasil tinha sido se tornado independente e foi fundada ali a bandeira do Brasil, foi colocada uma estrelinha branca para cada
um dos estados. Então já tem esse símbolo de um símbolozinho branco, no fundo azul, para cada estado. Então isso já estava ali na bandeira do Brasil, foi colocado no manto da Virgem Maria. Só que isso, se nós formos ver no passado, ele já remetia à própria revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre como ele queria a bandeira de Portugal, que ele pediu para colocar ali um escudo, em escudos azuis, pontinhos brancos, só que originalmente era para ser o valor dele nas moedas que Judas o vendeu. Sim. Então, Nosso Senhor revela como ele queria a bandeira de Portugal, com os escudos azuis com pontinhos brancos, e isso mais tarde acaba se tornando uma herança vexilológica, acho que é essa expressão, né? Uma herança de bandeira, quando no Brasil se repete essa cor, com símbolos brancos no fundo azul, um para cada estado, né? Mudando da moeda para a estrela. E a princesa Isabel coloca isso no manto da Virgem Maria, revestindo ela desse símbolo do Brasil. E ela pediu esse herdeiro e depois, anos depois, ela voltou até Nossa Senhora Aparecida com 3 herdeiros, porque a Virgem Maria deu atendeu a esse pedido. E ali a princesa Isabel deu para a imagem da Virgem Maria uma coroa. E deixou um bilhete dizendo assim: Eu diante de vós sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente que é uma coroa que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. E, bom, como nós sabemos, né, a princesa Isabel não chegou a se tornar imperatriz, infelizmente. Mas nós temos essa promessa também cumprida, porque em 1900, esse pedido, né, também atendido, porque em 1904, o Papa São Pio X autorizou uma coroação solene de Nossa Senhora Aparecida. A coroação solene é aquilo que, na história das nações católicas da Idade Média, acontecia com autorização do Papa, com aprovação do Papa, para que um rei fosse reconhecido como legítimo. Então, se um rei não tivesse a coroação solene autorizada pelo Papa, ele não podia ser chamado de um rei católico, então a própria legitimidade dele enquanto rei estava em jogo. Ele mesmo não seria obedecido, então toda essa questão de legitimidade de um reinado passa pela autorização do Papa para que o rei, a rainha sejam coroados. E isso aconteceu com a Virgem Maria. A Virgem Maria, através da sua imagem, né, uma imagem aparecida, dada pelos céus mesmo, essa imagem foi coroada, com a coroa que seria da princesa Isabel. E a pedido da princesa Isabel. Então existe uma sucessão legítima, dada pela própria família imperial, reconhecida pelo Papa, que coloca a Virgem Maria como a rainha de uma terra fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos realmente assim uma história do Brasil e de Portugal muito bonita, sim, uma coisa que vai se completando ao longo dos tempos. Lucas, só um pequeno detalhe aqui que eu acho que é bom chamar a atenção. É claro que Nossa Senhora é rainha do universo, etc., mas não é nessa condição. Ela pediu, e foi isso que aconteceu, ela pediu que Nossa Senhora ocupasse o trono dela, se ela não pudesse ocupá-lo. Ou seja, portanto, ela é rainha efetivamente do Brasil, não apenas sobrenaturalmente, mas naturalmente também. Ela ocupa o trono físico do Brasil. E aqueles que derrubaram o trono estão. Por isso nós temos estes desastres todos que nós vemos no Brasil. Exatamente. Era só para chamar bem a atenção disso aí. Exatamente. A Virgem Maria, ela está viva, ela é uma mulher com corpo glorioso, né? Então ela reina enquanto uma rainha de qualquer época da história dos reinados. Ela é a rainha do Brasil, com sucessão legítima, com aprovação do Papa. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. E é por isso também que ela vem tanto em nosso socorro, aparece tanto no Brasil, e quer tanto que o Brasil a reconheça como rainha, para que ela possa, enfim, reinar. Né? No momento que ela começar quando os súditos reconhecerem a rainha, ela vai reinar.
aqui no nosso país reinar de uma forma visível, né? Porque nós sabemos os desastres das nossas instituições, porque ninguém ouve a rainha. Ela está acima de qualquer instituição brasileira, está acima da presidência, está acima do judiciário, está acima do legislativo, né? Então, assim, só falta que eles obedeçam a ela. No momento que isso acontecer, o Brasil vai poder cumprir a sua missão profética de levar a nações muito distantes essa fé. Até eu sou o responsável por trazer a público as revelações de dois casos, né, o Padre Oliveira e a Freira Nordestina, e a Freira Nordestina ela teve uma revelação que fala exatamente isso. Então eu peço aqui um espaço para falar, entre aspas, aqui as palavras da Virgem Maria para essa freira, no momento que ela anunciou com muita tristeza os castigos que foram ditos por Nossa Senhora das Graças na aparição de Simbres, né, que para a freira foi comentado isso, e nessa aparição, acho que não dá para dizer aparição, nessa visão que a freira teve da Virgem Maria, no final ela disse assim, a Virgem, esta terra onde está plantada a cruz do meu filho é chamada a ser luz para as nações. Esta é a vocação do Brasil. No entanto, quão longe estão de vivê-la? Eu e meu filho visitamos esta terra, mas há apenas um pequeno resto que ouviu nossas vozes. Como é possível que nesta nação tão grandiosa apenas um pequeno resto permaneça fiel? Se meu povo brasileiro não assume a sua vocação, sou obrigada a deixar pender o braço de meu filho. E essa terra experimentará. Daí ela começa a falar dos castigos, né? Nesse momento ela fala da guerra. Mas então ela repete essa missão profética do Brasil de ser a luz para as nações. Ou seja, no momento que tudo está em escuridão, o Brasil, como brasa que arde, pode levar a luz para as outras nações. Então tem essa missão de levar as nações que perderam a fé de volta ao brilho que já teve antes. Então, só que realmente nós estamos longe de vivê-la porque nós não ouvimos a nossa soberana, a nossa rainha, que a rainha também lidera as batalhas, né? Então nós temos que entrar nas batalhas e a nossa arma da batalha é o rosário, é a oração, é a penitência. Então vamos obedecer a nossa rainha, vamos fazer parte dessa sua tropa da igreja militante, né? Isso mesmo. Não, eu acho isso aí muito. Porque eu estava me tentando lembrar aqui, é claro que é uma coisa de memória, né? Não tenho aqui o livro aqui, terei que procurar, mas quando a irmã Amália, ela, nos escritos dela, e ela conta várias aparições, ela diz claramente que Nossa Senhora diz: eu sou a rainha do Brasil. Eu sou a rainha do Brasil, não é? E, e, e ela repete isso mais de uma vez. E eu acho que foi é uma coisa muito curiosa. Curiosa é uma palavra que não está bem, mas é muito providencial, que praticamente de desconhecida essa devoção se espalhou. Nossa, No nas momento de lágrimas. maior turbulência, no momento de maior turbulência. Então, eu acho isso muito. Os castelhanos têm uma palavra que eu acho muito interessante, muito decidor. Diz muito. Né? Sim. E nessa aparição de Nossa Senhora das Lágrimas para a irmã Amália também me chama muito a atenção o simbolismo de como a Virgem Maria quis aparecer. Ela escolheu aparecer com um manto azul com essas estrelas amarelas, que é justamente uma referência à Nossa Senhora Aparecida, que recebeu esse manto da princesa Isabel. Então, a Virgem Maria, ela gostou do manto, né? É um sinal de que ela está satisfeita, ela está usando o manto que recebeu de presente. É. E também tem um outro caso aqui no Brasil, que é pouco conhecido, eu estou fazendo os meus estudos a respeito dele, mas eu considero digno de fé, que é o da aparição de Nossa Senhora da Santa Cruz. E ela apareceu com esse título, Nossa Senhora da Santa Cruz. E, bom, a Santa Cruz, que é obviamente a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Santa Cruz também é a própria nação brasileira, né? Então, em certo sentido, é a Nossa Senhora do Brasil. Nossa Senhora da Santa Cruz. E ela apareceu Claro. com esse nome também.
aqui no nosso Bom, país. já agora é o seguinte, você pode dizer em que época que foi essa aparição? Só para Assim, localizar as pessoas. essa aparição de Nossa Senhora da Santa Cruz é uma aparição que foi aqui no Rio Grande do Sul, da década de 1940, só que ela continuou se comunicando com a vidente até a sua morte. E a vidente faleceu, a dona Doroteia faleceu nos anos 80. Então, a aparição da Virgem Maria no Rio Grande do Sul. E que ela também falou sobre muitas coisas que foram ditas por Nossa Senhora das Graças em Simbres, né? Falou sobre a ameaça do comunismo no nosso país, e agora eu vou aproveitar para falar, quem quiser estudar mais sobre isso, e sobre as aparições da Virgem Maria no Brasil e nas vezes em que, ao redor do mundo, ela e outros místicos e santos falaram sobre o problema do comunismo. Então nós lançamos pelo Santo São Miguel o livro Por que a Igreja Condena o Comunismo? E aqui na parte final tem um compilado de revelações e aparições de Nossa Senhora, comentários de santos sobre esse problema. E, de fato, o comunismo é uma ameaça ao nosso país, nós já vemos o seu poder e os seus danos, né? E esse aqui é um livro que fala sobre esse problema. Tem um compilado de documentos da Igreja e de revelações de Nossa Senhora e dos santos. Perfeito, muito bom. Eu achei esse trabalho, quando eu o conheci e até o adquiri lá em Minas, achei esse seu trabalho muito bem feito e muito. E depois o seguinte, uma compilação excelente das condenações da igreja. É, acho que deu uma travada. Voltou. Tinha dado uma Sim, travada. É, sim, sim, exatamente, um compilado que nós pegamos todos os documentos, eu acho que não ficou nenhum para trás, e aqueles que só falavam de um trechinho do documento longo é só o trechinho que a gente colocou, porque os outros assuntos sim. são variados, né? Então, é o compilado maior que existe, eu não encontrei nenhum outro desses por aí, então é uma obra muito única. Perfeito. Quem tiver interessado pode encontrar no link da minha bio, do meu Instagram, ou no meu site. Eu tenho um site, www.lucasgelasio.com, e lá pode acessar também outras coisas que eu estou deixando disponíveis, como, por exemplo, quem quiser ser meu aluno de algum dos meus cursos. Então, está tudo lá no meu site. Perfeito, perfeito. Então, então vamos agora para o nosso encerramento, né? Eu queria então que o senhor fizesse mais alguns comentários antes que eu interrompa sobre esse nosso cenário e também para nos motivarmos, já que muitas pessoas perdem as esperanças ao ver a nossa situação do nosso país, mas eu acho que nós não devemos perder as esperanças, não. Nós temos uma boa fundação e uma boa rainha, né? Uma coisa é o seguinte, o, em, em 1942 houve um grande evento católico que foi o Congresso Eucarístico em São Paulo. Talvez um dos maiores eventos católicos que já tenha havido no Brasil. E que mostrava a pujança do catolicismo que emergia ali. E um catolicismo que era um catolicismo fervoroso, mas um catolicismo que percebia os desafios que tinha pela frente. Mas aqui existe uma coisa interessante, que é o seguinte. Naquela época, o Dr. Plínio era um dos maiores líderes, o maior líder católico, e por isso ele é convidado para fazer o discurso, um discurso nesse congresso eucarístico de encerramento. E ele fala de várias coisas, e a uma certa altura ele trata de um assunto que é muito interessante. É como Deus, quando tem uma nação, tem uma grande missão, ele não apenas dá àquela nação, um povo, dá àquela nação graças, mas ele constrói, digamos assim, os seus panoramas em função disso. Porque quando você vai ao Rio de Janeiro e, por exemplo, vê aquela grandeza do Rio de Janeiro, vê aquela sublimidade do Rio de Janeiro, vê aquele Cristo Redentor, eu sei que o Cristo Redentor não faz parte do panorama, mas o Cristo Redentor é a interpretação daquele panorama. Quando você vê aquela grandeza assim, você diz o seguinte: isso é um povo, essa terra é uma terra abençoada, essa terra é uma terra de promissão. Então ele diz o seguinte: talvez não fosse ousado afirmar
que Deus colocou os povos da sua eleição em panoramas adequados à realização dos grandes destinos a que o chama. E não há quem, viajando pelo nosso Brasil, não experimenta a confusa impressão de que Deus destinou para teatro de grandes feitos esse país cujas montanhas trágicas e misteriosas penedias parecem convidar o homem às supremas afoitezas do heroísmo cristão, cujas verdejantes planícies parecem querer inspirar o surto de novas escolas artísticas e literárias, de novas formas e tipos de belezas, e na orla de cujo litoral os mares parecem cantar a glória futura de um dos maiores povos da Terra. É isso que nós percebemos. E é por quê? Porque essa bênção está impregnada e essa promessa está impregnada até na natureza. Perfeito, perfeito. Então nós devemos manter a nossa fé no nosso país e rezar pela conversão dos demais brasileiros, porque nós sabemos que a cada dia vem alguma notícia mais triste de alguém que está fazendo uma coisa errada ali, algum problema na igreja aqui, ah, algum ato que nos ofende ali, quer dizer, que ofende principalmente a Deus, né? Então, nós não podemos nos desanimar com isso, porque Deus nos deu a Virgem Maria como mãe e aos brasileiros ainda como uma rainha de uma forma especial. E ela já está nos dando as ordens da batalha. Foi revelada a coroa das lágrimas no nosso país como uma forma de vencer o mal atual, aquele mal que ela disse na revelação. Ela falou: o comunismo virá e para vencê-lo é preciso rezar a coroa das lágrimas e que essa devoção voltará no futuro. E essa devoção voltou. Então é esse o momento para nós rezarmos. Rezem a coroa das lágrimas, rezem o rosário e mantenhamos a esperança, rezemos pela conversão dos pecadores, pela conversão do Brasil, porque no momento que isso acontecer, então realmente a nossa nação pode brilhar como talvez como Portugal brilhou no passado, né? Voltaremos a ser aquilo que Portugal foi e, se Deus queira Deus, que Portugal também preserve a sua fé, como Nossa Senhora de Fátima prometeu, que em Portugal será preservado o dogma da fé, então que Portugal também se restaure e seja a nação grandiosa que sempre foi, né? Isso mesmo. E bom, eu diria mais, que Portugal e o Brasil cumpriram essa missão juntos, né? Exatamente, exatamente, com pai e filho, né? É. É. Bom, então, Sr. Sepúlveda, eu agradeço muito pelas suas colocações. Foi uma live muito enriquecedora, até pelos comentários aqui, está todo mundo agradecendo, dizendo como foi maravilhosa. E, então, realmente, dá para ver os frutos pelos comentários das pessoas que se sentiram edificadas. Então, que essa live possa ter muitos bons frutos, ela vai ficar gravada aqui, e que todos nós possamos, então, amar mais o nosso país, a nossa história e amar também Portugal, porque não tem como amar o Brasil de verdade sem também ter um carinho por Portugal. É verdade, Lucas. E eu queria só agradecer o seu convite, mas também queria lhe dar os parabéns pelo seu trabalho metódico de estudar as profecias, de se debruçar sobre a história do Brasil, etc. Isso é muito bom. Por exemplo, esse livro que você fez com as condenações do comunismo, tudo isso são faróis no meio destas trevas, no meio dessas sombras e tudo mais. E isso ajuda as pessoas, alimenta o espírito das pessoas, quando hoje, infelizmente, o deserto espiritual é muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, que Deus abençoe a todos, que abençoe o seu Sepúlveda, seus projetos também. Se quiser falar aqui sobre alguns projetos, alguma coisa assim, fique à vontade, viu? Não, eu só digo o seguinte, eu tenho um canal no YouTube, que é um canal com o meu nome, José Carlos Sepúlveda, e faço vídeos de várias naturezas, né, ali, e tenho um canal, tenho no Twitter, que é Radar da Mídia, era um blog que eu tinha antigamente, Radar da Mídia, e tenho também aqui no Instagram um canal chamado José Carlos Sepúlveda Oficial. Perfeito, perfeito. Então, aqui a gente se despede,
Eu agradeço a todos os que estavam assistindo e que tenham todos muitos bons frutos, ajudem a compartilhar para que essa live chegue a mais pessoas, para que mais pessoas amem o nosso país e rezem como a Virgem Maria está pedindo. Vamos seguir as ordens da nossa rainha e generalíssima. Exatamente, exatamente. Isso mesmo. Então, até mais, até uma próxima. Até Fica com Deus, Senhor uma próxima. Sepúlveda e Um todos os grande demais que abraço. estão assistindo. Deus abençoe. Salve Maria. Salve Maria.